Fala pessoal, boa noite. A gente vai começar mais uma live falando aí de fotografia. E hoje o nosso assunto é super interessante. A gente vai estar falando sobre casamento, beleza? Pessoal, a gente vai dar aquela enroladinha básica aí, esperando que as pessoas entrem, para que não percam aí o início, para que a gente possa a gente possa estar iniciando aí a todo vapor, porque esse é um assunto bem interessante. A gente vai estar falando sobre o mercado de festa, beleza? Esse mercado de eventos sociais que ficou bem abalado aí com a pandemia, deu aquela parada, mas que está retornando com força. As festas estão voltando, as pessoas já estão marcando seus casamentos, suas festas aí de debutantes, aniversários. Então esse é um mercado que movimenta muito dinheiro, é um mercado que emprega muita gente depende do mercado aí de eventos sociais, de festas em geral. É um mercado que não só a fotografia, mas que vários outros nichos aí ligados à festa existem e dependem desse evento, né? desse acontecimento. Então o mercado de festa ele emprega direta e indiretamente muita gente, né? Um mercado que, como eu falei para vocês, que movimenta muito dinheiro em todo o país, né? O brasileiro ele gosta muito, ele depende muito de festa, né? O brasileiro precisa porque o brasileiro tem muito motivo para comemorar. Então, para você ter ideia, um casamento hoje ele tem vários e vários motivos a mais do que o simples fato de duas pessoas se conhecerem. As pessoas comemoram vitórias de vida aí, pessoas que venceram, ultrapassaram várias dificuldades, venceram na vida, e as pessoas festejam aí com um sentimento ainda muito maior do que o simples fato de estar se casando ali, conhecendo outra pessoa. Então o casamento ele é uma explosão de sentimentos, né? As pessoas elas comemoram muito mais do que o simples casamento. Então pessoal, a gente vai estar falando aí sobre quem está começando hoje na fotografia e quer de certa forma que quer ingressar aí no mercado de festa. Casamento é um mercado, como eu falei, que dá um retorno muito bom para quem está, para quem vive de fotografia. O casamento é sempre uma boa opção. Legal, tem uma pessoa perguntando ali como faço para transferir o Blu-ray para pendrive, fiz minhas fotos com você. Então, Blu-ray você vai ter que, sei lá, eu acho que você vai ter que ripar ele, né? Eu converso contigo, me chama depois que eu vejo para você, tá? A gente tem como fazer isso sim, jogar para pendrive, não é verdade? O Blu-ray foi uma coisa que passou, né, pessoal? Passou aí, teve uma época que a gente fazia muito Blu-ray e hoje é difícil ver um aparelho de Blu-ray, né? Mas vamos lá, pessoal. O que acontece hoje? Quem quer ingressar no casamento, para quem quer ingressar nessas fotografias de eventos sociais, né? Que é um mercado que você precisa ser muito capacitado para estar entrando, para estar o lance não é entrar, é você se manter dentro desse mercado, né? Você se manter dentro desse nicho aí. O casamento ele pede a você muita responsabilidade e assim você precisa ter várias habilidades, né? Porque o casamento ele não é só as fotos ali da cerimônia e tal. O casamento hoje tem várias coisas que você agrega ali, né? Então o nosso tema de hoje é o casamento do ensaio até a festa, ou seja, a gente vai falar de casamento do ensaio até a festa, ou seja, tudo aquilo que você pode estar agregando ao seu trabalho para você fazer daquilo ali
algo mais completo, que te dê também um pouco mais de retorno, né? Então, hoje, a festa de casamento hoje, hoje o trabalho de casamento, ele consiste em você fazer as fotografias de ensaio, ele consiste em você fazer as fotografias do make-off, que já foi tema aqui dos nossos tutoriaizinhos aqui, né? Então eu falei sobre você estar planejando e fazendo ali o make-off. Eu fiz muito na minha vida, fiz muito trash the dress, que é uma fotografia onde a noiva está vestida de noiva e você sai com o casal ali, a gente vai para lugares interessantes fazer fotografias. Então eu consegui fazer esse tipo de trabalho em vários lugares e deu um resultado muito bacana. São umas fotos muito frenéticas assim, as noivas gostam bastante. A gente também pode estar agregando ali no casamento também materiais impressos, o que ajuda muito. Então o casamento, para quem trabalha com fotografia, entre vários outros trabalhos, um dos mais rentáveis que tem, porque o casamento ele precisa te dar esse retorno, ele precisa de certa forma ser bem remunerado, porque o casamento ele é uma responsabilidade tremenda que você assume ali. Então o grande problema, assim, quando há problemas, o grande problema é que as pessoas não sabem o tamanho da responsabilidade que elas estão assumindo ali quando resolve ingressar e se estabelecer ali, né? Dizendo, olha, eu faço casamento e tal. Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar para vocês sobre um pouco das minhas experiências, o que você que está começando na fotografia, que quer começar no casamento, o que você não deve nunca fazer, ou o que você precisa sempre estar fazendo, né? Então, isso aí são coisas que eu vou estar falando do meu ponto de vista e sobre as experiências que eu vivi também, beleza? Então, pessoal, primeira coisa, Diniz, eu quero começar no casamento. Eu adoro fotografias de casamento, quero fazer fotografias de casamento, já fiz meu curso de fotografia, fiz vários cursos de fotografia, mas não consigo me estabelecer no casamento. Isso por quê? Porque hoje em dia ninguém contrata um fotógrafo que não tem experiência de casamento, né? Então, se você está casando hoje, você não vai escolher, ou você não vai contratar um fotógrafo, um profissional que não tem ali como comprovar a sua experiência ali para você. Então, o que acontece? O conselho que eu dou sempre, eu falo sempre, você quer começar, nunca comece fotografando sozinho. Isso eu já falei aqui, comece sempre com um profissional mais experiente do que você, né? A gente já falou sobre freelances, é necessário que você contrate um freelance bom, um cara fera, para que essa pessoa ela te passe segurança e que você consiga garantir, tanto para você quanto para o seu cliente, as fotografias dentro de um padrão aceitável. Só que a fotografia simplesmente aceitável, ela não vai te garantir no mercado. Então, quando eu falo assim, se tem uma fotografia aceitável, assim, se você está começando hoje no casamento, você precisa garantir fotografias com a qualidade aceitável. Ou seja, se você se propôs fotografar um casamento, você precisa ter competência, você precisa mostrar ali que você sabe fazer aquilo. Então, pessoal,
Não comece nunca sozinho. Não faça experiências em casamentos nunca, a não ser que você seja um cara muito safo, né? A gente vai falar disso, que experiências eu faço o tempo todo, mas acontece que eu tenho sempre algum respaldo. Então é isso que eu quero falar para vocês, tá? Então assim, para você entrar no mercado, primeira coisa, você precisa constituir o seu portfólio. Ninguém contrata ninguém quer contratar fotógrafo que não tenha portfólio. Qual a importância do portfólio, né? Depois eu vou responder as perguntas aí, tá, pessoal? Anotei ali uma pergunta ali. Qual a importância de você ter o seu portfólio? Qual a importância disso? Como você consegue montar o seu portfólio? Bem, pessoal, você ter o portfólio, isso depende muito da sua experiência, do quanto você trabalha. Quanto mais você trabalha, mais rico vai ficar o seu portfólio. Mas para quem está iniciando, como você vai conseguir montar o seu portfólio? Diniz, eu não vou entrar no mercado nunca, porque eu quero fotografar casamento, já me sinto preparado, mas eu não tenho o que mostrar. Bem, pessoal, eu falei isso aqui outras vezes. Eu sou a favor de que você faça um evento de graça do que cobrar barato. Isso aí é certo. Mas, pô, Diniz, fazer casamento de graça, como é que é isso? Bem, pessoal, o ideal é que você, de certa forma, comece a fazer uns cliquezinhos aonde você conseguir, junto com outro profissional que você conheça. Olha, pô, eu estou começando, você tem que ser humilde. Olha, eu estou começando no casamento, eu posso ir com você, encontrar uma pessoa que confie em você. Existem muitas pessoas também que estão casando e não têm condições de bancar ali um profissional de fotografia, né? Então, pessoal, é aí que você entra para você estar começando a fazer os seus trabalhos ali. Você tem que, para você entrar no casamento, nesse mercado, para você começar a fazer suas fotos, primeiramente, você tem que estar já se garantindo ali no que você vai fazer. Não é simplesmente, pintou ali, vou fazer, ver se dá certo. Não importa se você está cobrando, se você não está cobrando. Casamento é casamento, você tem que chegar lá e tem que fazer. Ou seja, você só faça o seu casamento, o seu primeiro casamento, quando você tiver pronto para isso. Por isso que eu falo para você, o ideal é você estar sempre com um profissional mais experiente que você, para que você tenha esse respaldo ali. Então, pessoal, fez o primeiro, você já vai começar a ter material para você tentar começar a vender aquilo ali. Um outro caminho para o casamento, você pode até não acreditar, são os ensaios. Os ensaios que a gente faz, você vende muito casamento através dos ensaios. O que você pode estar fazendo também, a gente faz um ensaio que a gente chama Trash the Dress, que é um ensaio onde a noiva ela está caracterizada, ou seja, ela está vestida de noiva e a gente vai para a praia, a gente vai para a cachoeira, a gente faz fotografia no meio da rua, linha do trem, ponto de ônibus. Isso aí é tudo questão de criatividade. Esse tipo de fotografia vende a fotografia do casamento, vende, com certeza vende, porque é onde eu consigo cativar, conquistar mais clientes através mais dessas fotografias do que da própria fotografia de casamento, porque a pessoa sabe que se você faz uma fotografia daquela ali, imagina o que você vai fazer na minha festa, o que a pessoa pensa. Então, pessoal, o importante é você estar cuidando primeiramente do seu portfólio, né? Do que você mostrar. Com o tempo, você vai ficar uma pessoa mais tarimbada, você vai ter mais materiais para mostrar, né? No meu caso, quando o cliente fala assim, eu vou casar assim, vou casar de início, quero casar de dia, eu já boto logo ali 15, 30 fotos de casamento feito de dia,
para tentar conquistar aquele cliente ali. Ah, Diniz, eu vou casar no castelo, então eu preciso ter fotografias daquilo ali. Então toda vez que eu vejo a oportunidade de fotografar num lugar de grande interesse, num lugar onde aquilo ali vai me dar portfólio, eu faço de tudo, eu facilito o máximo para que eu possa trabalhar ali. Já na segunda vez, a gente já não facilita mais, né? Então, assim, você precisa ficar sempre de olho lá na frente. Olha, isso aí vai ser interessante para mim, isso vai ser interessante para eu montar ali o meu portfólio. Então, esse tipo de visão você precisa ter, beleza? Outra coisa que você precisa entender, se você quer começar no casamento e tal, você precisa, antes de qualquer coisa, você precisa ser um cara, muito, ter muito domínio técnico, muito domínio de luz. Então, assim, se você quer fotografar ensaio, ó, Diniz, o meu lance é ensaio. Você vai ter um caminho a seguir ali. Você vai aprender a fazer fotografias referentes a ensaios, ou seja, as situações. Você vai precisar trabalhar com flash, você vai saber dominar a luz de sol, rebatedores e tal. Mas o casamento, ele é muito imprevisível, né? Então, quando você vai trabalhar com casamento, você pode estar fazendo dezenas de fotografias de estilos, dezenas de estilos diferentes. Você pode aparecer amanhã um casamento para você numa catedral enorme, como pode aparecer um casamento num sítio no sol de meio-dia. E aí, você está pronto para fotografar um casamento no sol de meio-dia? Fotografar pessoas vestidas de branco, né? Num dia de muito sol, não é fácil não, cara. Você pode, assim, às vezes começa tudo muito bem, daqui a pouco teu flash já abre o bico, então você precisa ter muita habilidade, ou seja, você, para começar no casamento, você tem que tá realmente pronto para todas esses obstáculos que aparecem, né? Todas essas variedades de situações. Então, pessoal, casamento, o fotógrafo de casamento, eu sempre falo isso, ele tem que ser bom em várias coisas. Ele não, você tem que estar pronto para você fotografar de dia, de noite, fotografar, olha, eu quero fotografar hoje sem flash, tá pronto, se o teu flash parar, o que você faz na entrada da noiva? Não dá tempo, às vezes, nem de você pegar o outro ali, você está pronto para continuar sem flash, coisas desse tipo. Então, o fotógrafo de casamento precisa ser muito safo. Outra coisa que a gente sempre fala, fotografar, eu até postei isso hoje, né, ao meio-dia, fotografar festa de casamento é saber trabalhar sob pressão, né? A pressão que o ambiente de festa ele exerce em cima do profissional não é para qualquer um. Se você não consegue trabalhar sob pressão, quando eu falo trabalhar sob pressão, é você criar sob pressão, é você raciocinar, é você ter criatividade, é você ter jogo de cintura e saber trabalhar contra o tempo e contra o emocional de outras pessoas que afloram em cima de você, né? Então você precisa ter sangue no gelo no sangue, sangue no gelo, né? Gelo no sangue, isso aí. Você precisa ter gelo no sangue para trabalhar com casamento, porque realmente você está lidando ali com um estresse muito grande às vezes. Tem casamento que é uma paz tremenda, né? Pessoal, a gente falou aqui sobre as responsabilidades do casamento, né? A responsabilidade de você fotografar um casamento. Quando você achar que o casamento é fácil e que aquilo ali é algo que você pode sair de casa com a câmera no pescoço, que você vai fazer muito bem, você vai fazer aquilo ali com o pé nas costas, lembre-se de quanto custa aquele casamento, né? Quanto custou aquele casamento para aquela pessoa? A gente está falando só de dinheiro, né? A gente não está falando, né, de outros sacrifícios, tá? Então, assim, custou o quê? 50 mil? 40 mil? O que aquela pessoa gastou naquele casamento ali?
Isso aí, olha a responsabilidade. Aquilo ali é para você registrar, aquilo ali é para você deixar guardado para aquela pessoa ali. Então, olha o peso da sua responsabilidade, né? E fora todos os sonhos que aquela pessoa produziu em volta daquilo ali, todas as expectativas, todas as noites mal dormidas, tudo que aquela pessoa sonha culmina na sua fotografia, né? Então você tem que fotografar aquilo ali de um modo muito muito respectivo, né? Ao que aquela pessoa na verdade sonha. Então, casamento você precisa ter muito senso de responsabilidade. Isso aí que eu falei parece ser assustador, mas é real. Mas vamos falar das coisas legais de casamento. O casamento é muito prazeroso de fotografar, muito prazeroso. Não é também nenhum bicho de 7 cabeças. O que você precisa é ter técnica, entender de luz e você ter todo um aparato para você fotografar. E quando eu falo isso, eu não falo para você que você precisa ter as câmeras mais caras ou as lentes mais caras, não. Você precisa entender o equipamento e o limite do equipamento que você tem na mão. Equipamento, pessoal, não quer dizer que fotografa melhor quem tem um equipamento melhor. Você vai ter mais facilidade, lógico, com equipamentos bons. Mas o lance da fotografia, o grande mistério da fotografia é você saber tirar o máximo de proveito daquilo que você tem na mão. Isso é ser profissional. Ser profissional de casamento é o cara fotografar pra caramba com o que ele tem na mão, né? Então, assim, fotógrafo nenhum sempre teve o equipamento que ele tem. Dificilmente o cara começa ali com a melhor câmera, com o melhor flash. Isso aí é um pensamento meio escroto, porque quando você inicia, você está construindo a sua carreira, você fez os seus primeiros investimentos, o seu primeiro investimento ali, você começou a investir em uma coisa, na outra. Há sim possibilidade de você fazer grandes fotos, até porque a fotografia ela é muito mais, o momento é muito mais importante do que o conjunto todo da obra, sabe? O momento ele fala mais do que aquele foco que você sonha, aquele fundo desfocado. Se você tem uma lente monstro, você tem uma câmera maravilhosa, você não clicou nos momentos certos do casamento, não adiantou de nada. Então é isso que a gente fala. Se você hoje está começando agora e tem ali ainda o seu equipamento que você mesmo diz que é básico, olha, Diniz, eu tenho um equipamento muito básico e tal, mas que você tem um puta olhar, você tem um jeito muito bacana de ver as coisas, isso aí, cara, você pode ter certeza que você vai longe, porque a fotografia ela é exatamente o ato de você desenhar com a luz, né? Como o próprio nome já diz, de você escrever com a luz, de você fazer aquele momento acontecer ali. Então, a fotografia tem vários pontos de valores. Um deles é exatamente o momento. Se você pegar uma fotografia que o cara do seu lado fez com uma câmera monstro, uma D750 e uma lente 85mm 1.4, daquela que deixa o fundo todo desfocado e aquela pessoa sai flutuando ali na foto, aquela coisa linda, mas ele perdeu aquele exato momento e você está ali com a tua T3i, aquela lente 1855 que veio nela e você fez a foto no exato momento que as coisas aconteciam, de repente colocou aliança naquele beijo ou naquele olhar, a sua fotografia vai valer muito mais do que a dele. Então, pessoal, fotografia é um conjunto de coisas. Uma delas é o elemento, o momento, né? O elemento surpresa, onde você pega o elemento surpresa ali. Então é bem bacana quando aquelas coisas acontecem e nem você estava esperando e você consegue clicar. Ou seja, algo que era para te surpreender
você conseguiu clicar porque você estava já com o olho na lente, né? na câmera, e conseguiu fazer aquele clique. Pessoal, esse vídeo que eu estou gravando hoje, essa live que eu estou gravando hoje, eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer continuações dela, porque eu quero falar muito sobre momentos do casamento, como eu trabalho, como a gente faz acontecer aquelas fotos. Bem, pessoal, o segredo ali de como você está fazendo aquelas fotografias do casamento, o ideal é que você... Lógico que o tempo vai te trazer experiência, né? Por isso que eu sempre falo, comece sempre do lado de alguém mais experiente do que você, porque existem muitos mistériozinhos no casamento. E eu sempre falo, o ideal é que você entenda um pouco sobre os ritos do casamento, que você entenda um pouco sobre entradas, sobre cerimoniais, para que você não perca nenhum minuto, né? Eu, como sempre falo, eu gosto muito de fazer as fotografias sozinhas. Quando eu faço acompanhado, eu acabo puxando a responsabilidade ali para mim, porque eu gosto de fotografar de um jeito próprio meu ali. Então, quando eu misturo muitas imagens, a não ser que a pessoa faça muito parecido comigo, eu não gosto muito de fotografar junto com outras pessoas. Eu até gosto quando a pessoa faça um plano invertido do meu ali, eu acho legal, mas eu gosto de fotografar o casamento ali por conta desse lance de você querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a fotografia de casamento ali, da entrada e tal, você precisa entender, né? Você precisa saber como que aquele cortejo ele vai acontecer. Se você não sabe nada de casamento, não imagina como é que aquilo vai acontecer, pergunta, dá uma lida ali no cronograma do cerimonial, veja de que forma vai desenrolar a cerimônia, se posicione de maneira discreta e ao mesmo tempo estratégica, para que você pegue as fotografias sempre de uma forma bem perpendicular ali, onde a pessoa apareça bem para você. Preste muita atenção nas lentes que você usa. Esse aí, eu canso de falar aqui, é um dos erros que as pessoas mais cometem numa cerimônia de casamento ou no casamento de forma geral, estar usando as lentes erradas para fazer fotos que elas poderiam ter ficado muito melhores se as pessoas tivessem obedecido ali o conjunto das distâncias focais das suas lentes zoom, né? Então, quem trabalha com lente zoom corre muito esse risco, porque você acaba, de certa forma, você acaba você acaba entrando numa zona de conforto e você acaba ali se acostumando, se acomodando em levar o zoom da sua câmera toda vez que você quer enquadrar alguma coisa e abrir demais aquela lente quando você está numa situação, num lugar apertado. Então, isso aí gera muito desconforto para quem vê as suas fotos, para quem se vê nas fotos. As pessoas elas ficam deformadas. Quem está na ponta ali, você faz um monte de gente numa foto só. Pessoal, isso aí é algo que eu vou falar para vocês. Ó, eu faço fotografias de casamento, aquelas fotografias que a gente faz de família, atrás da mesa principalmente. Tenta, de certa forma, se impor ali, para que as pessoas não coloquem tantas pessoas ali. Aí você fala, Diniz, mas minha lente abre até 18, eu boto ali 18 milímetros. Mas aí é que tá, e aí é que você ferra tudo, porque o ideal é que você não distorça tanto essas fotos. Então as pessoas que saem no canto da foto saem desfocadas, saem de cabeça torta, e as pessoas, você não percebe isso, mas aos poucos vai minando a qualidade da sua fotografia ali. Tenta fazer tudo muito jeitosinho, tenta usar ali as lentes certas para você estar fotografando um grupo de pessoas, lentes certas para você estar fotografando o casal principalmente. Festa de 15 anos, a mesma coisa, você precisa estar usando a lente certa para fotografar. Quando você fotografa retratos, você precisa estar usando as respectivas lentes para retrato. E quando você está fotografando casamento,
a mesma coisa. Então, cuidado na hora que você fotografar corpo inteiro, para que a pessoa não saia baixinha demais. Você, como fotógrafo, você precisa entender, você precisa ver a foto e saber que aquela pessoa não está correspondendo ali, os parâmetros físicos dela não estão batendo. Então, você precisa ser criterioso com o seu próprio trabalho, você tem que estar o tempo todo criticando você mesmo. Então, fez uma fotografia de corpo inteiro, vê se a proporção está certinha, vê se o braço daquela pessoa daquele tamanho mesmo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está, ainda mais quando a gente está iniciando a fotografia, que a gente usa lentes, né? Essas lentes do kit principalmente, ou qualquer lente, qualquer lente objetiva, zoom, né? Você está arriscado a acontecer isso. Então, preste atenção nas lentes que você usa, procure andar para frente, para trás, mantendo ali lentes compatíveis, 35mm, 50mm, 70mm, lentes que vão trazer um resultado muito legal. Bem, pessoal, uma coisa aqui que eu falo sempre aqui, para você fazer uma boa foto de casamento, é necessário que você conheça bem seu cliente ali, que você entenda, saiba de todas as expectativas daquele cliente com você, né? Que você entenda qual o tipo de foto que aquele cliente gosta, o que de fato ela viu no seu trabalho que ela gostou, para que você faça para ela da melhor forma. Então, isso também é muito importante para que você tenha uma fotografia, ou garantir ali um final feliz no seu trabalho. Beleza, pessoal? Então, eu vou falar aqui com vocês também, eu fiz uma colinha aqui. Uma das coisas mais importantes para quem fotografa casamento é entender de iluminação. Entender que dentro de um casamento, eu falo isso sempre porque as pessoas, ainda mais quem está começando usar flash há pouco tempo, né? Eu vejo as pessoas falando muito sobre iluminação, sobre flash, qual flash usa. É muito interessante as pessoas entenderem que no casamento a luz que predomina é sempre a luz ambiente, a luz que já está lá. Então, assim, o ideal é que você fotografe de modo que as pessoas nem percebam a luz do seu flash na foto. Esse é o grande barato da fotografia. Então, você precisa sempre no casamento você ter esse equilíbrio entre a luz ambiente e a luz do seu flash, de maneira que o seu flash sirva só para preenchimento. Entender as luzes é importante, principalmente no que se diz respeito a balanço de branco, né? Então, assim, se você não sabe nada de balanço de branco, começa a estudar isso, começa a procurar saber, porque o balanço de branco, ele também te ajuda muito na arte final ali da sua fotografia. Ah, Denise, eu faço qualquer balanço de branco e depois lá no Lightroom eu ajeito. Pô, beleza, cara, legal, mas para pensar, você é um profissional, o ideal é que você saiba fazer isso, né? Que você faça isso ali na hora, para quando chegar lá no Lightroom você só dá aquela ajeitadinha, trabalhar menos possível na edição, tentar levar um material bom para casa, né? Então, essas prioridades, que são prioridades, quando a gente fala assim, você tem que traçar uma prioridade na hora que você fotografar. Prioridade é você definir ali a temperatura de cor que você está trabalhando, a profundidade de campo que você vai trabalhar. Quando a gente fala profundidade de campo, a gente fala o quanto de desfoque você vai dar no fundo, o quão definido vai ficar ali o background da sua foto. Você saber se você hoje vai estar trabalhando com flash, se você vai estar trabalhando com LED. Traça aquilo logo no início, chega cedo, analisa, para você fazer um trabalho de excelência, né? Traçar ali as prioridades. Hoje a minha prioridade é essa. Hoje eu vou trabalhar aqui assim, assim. Se você chega num evento, o evento está todo iluminado e ali você tem luzes
verdes nas árvores, você tem iluminações nos postes. Toma muito cuidado com quanto de flecha você vai jogar, para que você não destrua a natureza ali daquele ambiente, daquela fotografia. Beleza, pessoal? Então, galera, quem tiver alguma perguntinha aí para fazer, a hora é essa. Eu respondo agora para vocês. Parece que alguém me perguntou sobre a lente 1855. A lente 1855 é uma lente zoom, né? Geralmente é uma lente muito usada também, vem muito no kit, né? No kit das Canon, né? Das câmeras Canon, da Canon, né? Gosto de chamar de Canon. É uma lente muito versátil. É uma lente que tem uma construção limitada, mas que é uma lente muito versátil, que se você souber tirar o máximo de proveito dela, você vai ter resultados bons com ela. É uma lente bem interessante. Pessoal, então, galera, eu vou continuar falando sobre eventos, sobre casamentos mais uma vez, porque esse vídeo a gente num vídeo só a gente não consegue falar. Casamento é muito abrangente, vai gerar muita conversa aqui. A gente tem muita coisa para falar. Eu quero falar mais sobre os ensaios agregados aí ao casamento, que é muito bacana a gente vender trabalhos de ensaios agregado ao trabalho de casamento, porque isso vale muito a pena. É no ensaio que você passa a conhecer melhor o seu cliente. Através do ensaio você consegue, de certa forma, se estabelecer ali, né, como profissional. Você mostra ali o que você sabe fazer de verdade. Então, isso aí é bem interessante. A gente está colocando, sempre que puder, ensaios dentro aí desse pacote de serviços que a gente sempre está oferecendo, legal? Então, pessoal, essa live de hoje vai estar gravada. Na próxima terça-feira eu vou voltar de novo com o mesmo tema para a gente continuar falando sobre casamentos. Eu vou estar falando sobre como eu administro o tempo de casamento, quantas horas eu trabalho, quanto tempo eu levo para estar fazendo cada etapa ali do casamento, como eu me coloco dentro da cena do casamento, da cerimônia religiosa, como eu me coloco para fotografar. Vou estar falando sobre o tempo que a gente usa para estar fazendo aquelas fotos posadas. Vou estar falando sobre poses, sobre tudo isso, sobre a nossa relação com o cerimonialista e com as outras pessoas da festa. Então vai ser muito legal. Eu aguardo vocês na próxima terça-feira, às 21 horas, beleza, pessoal? Muito obrigado. Esse vídeo vai ficar gravado e eu aguardo vocês, tá? Muito obrigado aí, pessoal.